Olá a todos, neste vídeo vamos resolver diversas questões de história da ESA. A primeira delas, já na sua telinha, sem perder tempo, as Batalhas dos Guararapes, 1648 e 1649, marcaram a vitória da insurreição pernambucana, que levou à expulsão do território brasileiro os invasores. E aí? Letra? Isso, muito bem, os invasores holandeses, né? Show de bola. O que mais é importante a gente assinalar acerca das batalhas dos Guararapes? É o marco inicial de quê? Do Exército Brasileiro, que nasceu, digamos assim, nas batalhas dos Guararapes, o glorioso Exército Brasileiro, ok? Então o batismo de fogo, digamos assim, foi as batalhas dos Guararapes, tá bom? E também, nesse contexto, também nasce o sentimento nativista, né? Um sentimento de brasilidade, de amor à terra brasilis, de amor ao Brasil, né? E aí você tem nas batalhas a união de todas as vertentes que formaram o povo brasileiro. Já comentamos isso várias vezes, né? Na batalha você tem o português, o branco, o filho de português, você tem o índio, você tem o ex-escravo africano, negro, portanto, e você tem os mestiços, as misturas, né, que tanto caracterizam o nosso povo, ok? Maravilha. De Methuen, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos, guardem bem esse nome, hein? Tratado de Methuen ou Panos e Vinhos, assinado em 1703 por portugueses e ingleses. Qual foi a consequência a médio e longo prazo desse tratado? Tratado de Panos e Vinhos. Lembra dele aí que aconteceu? Portugal, vou dar uma dica. Portugal se comprometia a comprar os panos, quer dizer, os tecidos, as roupas, vestuário, exclusivamente da Inglaterra, enquanto que a Inglaterra se comprometia a comprar vinhos exclusivamente de Portugal. É isso? Agora é com vocês. Sabendo disso, né? Qual é a opção correta? Vamos lá, com calma, sem crise, devagarzinho a gente vai conseguir entender. Esse tratado diz que Portugal se compromete a comprar os tecidos, os panos, né? Vestuário, instrumentos de vestuário da Inglaterra, enquanto que a Inglaterra se compromete a comprar vinho português. Beleza. Vamos usar a cabeça, vamos raciocinar. Quem leva a melhor nesse processo? Na balança comercial, quem ganha mais, Portugal ou Inglaterra? O que é essencial, vinho ou roupa? Roupa. Roupa, todo mundo precisa vestir, desde o mais pobre até a família real. Vinho é meio que opcional. Quem pode comprar vinho, tomar vinho, toma. Quem não pode, se sacode, ok? Então, ok, mas a demanda é bem menor. A demanda por vinho é menor do que a demanda por roupa. Então, o que acontece? A Inglaterra tem grande vantagem nesse tratado, né? Então, a balança comercial entre Portugal e Inglaterra passa a ficar amplamente favorável para quem? Para a Inglaterra. A Inglaterra vai ganhar muito mais nesse processo, porque ela vai vender muito mais tecido do que comprar vinho. Porque vinho é supérfluo, roupa é essencial, tá? E aí, como é que Portugal, digamos assim, consegue bancar as despesas com os panos ingleses, né, com o tecido inglês? Através do ouro brasileiro, né, com as riquezas que são produzidas onde? No Brasil, né? Então, esse tratado abriu um importante canal para a transferência da riqueza produzida no Brasil para a Inglaterra, ok? Então, como é que Portugal conseguia aí bancar
esse déficit na balança comercial com a Inglaterra? Principalmente com o ouro brasileiro. Show? Beleza? Mais uma questão relativamente fácil, da ESA 2017, sobre a chamada União Ibérica. Podemos afirmar o quê? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, gabarito, letra C, né? C de casa. Período entre 1580 e 1640, em que o rei da Espanha, Filipe II, passou também a ser rei de Portugal, né? Você se lembra que o Dom Sebastião, o rei de Portugal, né, ele cismou de liderar pessoalmente as tropas portuguesas na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, e deu ruim, deu muito ruim, ele acabou desaparecendo no meio da batalha. Até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu com ele. Inclusive isso gerou quase que uma religião lá em Portugal, né? Um sentimento messiânico de que ele iria retornar um dia e retomar o trono português e derrotar os inimigos portugueses para todo sempre, né? Enfim, chamado de sebastianismo, uma corrente quase que mística, religiosa, né, messiânica, que até hoje existe. Tá? Até hoje há pessoas em Portugal, claro que hoje com muito menos força do que há 500 anos, né, mas, enfim, ainda hoje há pessoas em Portugal que acreditam que o Sebastião vai voltar e restaurar a monarquia portuguesa e vai derrotar os inimigos de Portugal para todo sempre. Ok? Então ele morreu sem deixar descendentes, era muito jovem, assume o tio-avô dele, cardeal Dom Henrique, que já era idoso, já estava fazendo hora extra, vamos dizer assim, a expectativa de vida era baixíssima naquela época, quem tivesse 30 anos seria hoje equivalente a ter 80 quase, tá? 30 anos era, o cara já estava fazendo hora extra, o cardeal tinha mais de 60, então já era quase uma múmia, enfim, para os padrões da época, hoje não, mas para os padrões da época sim. Ele assume o trono, não dura muito, logo falece, e como ele é um cardeal, portanto ligado à Igreja Católica, pelo menos oficialmente ele não poderia ter filhos. Sendo assim, gerou uma crise na sucessão do trono português, houve alguns pretendentes, houve uma disputa interna muito grande, e o Filipe II viu aí uma oportunidade de anexar, digamos assim, Portugal ao reino da Espanha, e foi o que aconteceu, com consequências enormes, tanto para a Espanha, quanto para Portugal, quanto para a Holanda e quanto para o Brasil, na verdade, conforme nós já comentamos diversas vezes em aulas anteriores. Próxima questão muito fácil, não pode errar uma questão dessa caso caia uma prova, tá? No início da colonização, a cultura da cana-de-açúcar era realizada em grandes propriedades, que eram chamadas de, um errinho de concordância por parte da banca, que eram chamadas de o quê? Latifúndios, não é isso? Show. Ok? Latifúndios. Lembrando que o problema da questão agrária no Brasil, da falta de terra para todos que queiram plantar e viver dela, né, não é uma questão recente, não é uma questão de 20 anos para cá, 50 anos para cá. Isso vem das carteiras hereditárias, em que o Brasil foi dividido em 14 lotes, né? Enfim, Brasil inteiro dividido em 14 lotes, e aí começa a concentração de terra nas mãos de poucos. Claro que ao longo do tempo isso foi, digamos, diluindo, né? Evidentemente, ainda assim, você vê hoje em dia grandes extensões de terras, né, pertencendo a poucas pessoas. E aí muita gente querendo um lote para poder plantar, para poder viver da terra, né, uma agricultura de subsistência, e muitas vezes não consegue, tá? Diga. Na época dos escravos, parece muitas novelas, as pessoas chamavam as pessoas de terras assim, de senhor da Casa Grande. Falavam muito isso. Casa Grande é a sede, digamos assim, é a casa principal
da propriedade, da fazenda. É a casa onde moravam os brancos, né? Moravam os donos da terra e os donos dos escravos. Aí você tinha escravos que, as mulheres, né, que cozinhavam, cuidavam dos filhos, né, que tinham uma vida menos penosa do que os trabalhadores braçais, né, que ficavam nas lavouras, né, principalmente. Então a casa grande seria a sede da fazenda, a casa onde moravam os senhorzinhos, né, os brancos. Mais uma é a 2006, também uma questão relativamente fácil. No Brasil colônia, a atividade econômica que atendia basicamente o mercado interno era ou a letra A, pecuária? Sim, né? Letra A, pecuária. O que acontece, gente? Com a mineração, com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, né? A região das Minas e também São Paulo e Rio de Janeiro foram largamente desenvolvidas, né? São Paulo porque de lá partiam as entradas e bandeiras, não é isso? E a região das Minas, não precisa dizer o motivo, né? E o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, né? Após a transferência por parte do Marquês de Pombal. Também porque era o porto principal, né? Onde desembarcavam os portugueses vindos da Europa buscando aqui, né, a riqueza rápida e fácil que as minas de ouro poderiam proporcionar. É o que acontece, essa galera toda que está descendo no Nordeste, que está vindo da Europa, que está vindo da América Espanhola, os envoados, né, os forasteiros, enfim, essa galera toda tem que comer antes de mais nada, tem que vestir, tem que ter infraestrutura, tem que ter onde morar, tem que ter ferramenta, tem que ter provisões, né? Aí começa a surgir um comércio interno que antes não havia. Antes você tinha o quê? A produção de açúcar para quê? Para exportação. Para exportação para Portugal. Ok? E depois, por algum momento, para a Holanda. Certo? Interno era subsistência. Havia uma pecuária no primeiro momento? Havia. No Nordeste havia pecuária num primeiro momento? Sim. Mas a pecuária de subsistência, só para aquela galerinha que estava ali poder sobreviver. Não era uma pecuária para comércio, para exportação, para atender a outras regiões do Brasil ou do exterior. Não. Era para consumo próprio, praticamente. Então, era uma pecuária de pequena escala. Com o advento das regiões mineradoras e o boom populacional que isso acarretou, houve a necessidade, aí sim, de uma pecuária mais extensiva, quer dizer, com um volume muito maior que atendesse às demandas dessa população que não parava de crescer, ok? Então, tanto no Nordeste quanto principalmente na região Sul, a pecuária começa a crescer e a se desenvolver bastante a partir aí do final do século XVII, aí começo do século XVIII. Tá bom? Show de bola, pecuária? Lembrando que manufatura não pode ser, mesmo porque você se lembra, a aula passada, né, daquele alvará da Dona Maria I, a Rainha Louca, de 1785, que proibia manufaturas no Brasil. Comentamos sobre esse alvará na aula passada, atendendo a interesses portugueses e indiretamente ingleses também. Esse alvará proibia que houvesse indústrias no Brasil, manufaturas no Brasil. Quer dizer, se aqui houvesse manufaturas, por exemplo, uma indústria têxtil, as ferramentas para mineração, por exemplo, se elas fossem produzidas aqui, o cara não ia ter de importar da Inglaterra ou de Portugal, iria comprar do fornecedor local, do fornecedor brasileiro. Isso ia enfraquecer o pacto colonial, ia enfraquecer os interesses da Inglaterra de forma indireta. Então, por isso que foi proibida a manufatura do Brasil pela Dona Maria I, só foi revogado esse alvará pelo Dom João VI, né, já quando ele estava aqui no Brasil. Ok? Show? Cacau e tabaco havia produção de algodão, cacau, tabaco, mas não numa escala
tão grande assim, tão significativa assim como na época era a produção de açúcar, que era muito maior, tá? E muito mais importante, ok? Show? A próxima tem a ver um pouquinho com o que eu falei no comentário da questão anterior, né? Entre as consequências da atividade mineradora na colônia do Brasil, nos séculos 17 e 18, é incorreto, é errado afirmar o quê? Né? Que favoreceram o quê? É incorreto afirmar o quê? Nós acabamos de falar, né, na questão anterior que por conta da mineração, né, você tem o desenvolvimento de um mercado interno, fortalecimento de um mercado interno, né, já que havia necessidade da população que ano após ano chegava em São Paulo, no Rio e na região das Minas, né, uma necessidade cada vez maior dessa população de, antes de mais nada, morar, comer, vestir-se, ter provisões, ferramentas, condições para trabalhar, né, nas regiões das minas. Então, sendo assim, o errado é a letra A. Pelo contrário, houve um fortalecimento no mercado interno, desenvolvimento da pecuária, conforme eu comentei na questão anterior. Show? Tranquilo? Próxima questão típica da ESA, né? Típica de concurso em que você não tem que pensar e sim decorar coisas, né? O primeiro governo geral do Brasil foi instalado onde? Não interessa as causas, as consequências, as características, e sim o lugar onde ele foi instalado, né? E aí, é um tipo de questão que pode cair na PM também, por que não, né? Que tem a mesma característica ou muito próxima das questões da ESA. E aí, qual foi a primeira capital do Brasil? Show, né? Letra D ajudado. Não pode errar de jeito nenhum, hein? De jeito nenhum. Mais uma típica questão da ESA, em que você só tem que saber o nome das pessoas, não tem que saber nenhum contexto histórico mais profundo. O responsável pela transferência da capital do Brasil, Salvador, para Rio de Janeiro, em 1763 foi quem? Sebastião Carvalho de Melo, Marquês de Pombal, ok? Show de bola, não pode errar essa não, hein? Mais uma, o episódio conhecido como Capão da Traição ocorreu na história do Brasil durante qual revolta ou qual guerra? Lembra aí, Capão da Traição. O pessoal estava já rendido e aí, mesmo tendo, né, aberto mão das armas, né, bandeira branca, me rendo, mãos na cabeça, mesmo assim foram massacrados, exterminados. Em que contexto essa traição, digamos assim, ocorreu? Gabarito letra D de dado, Guerra dos Emboabas, né? Foi um massacre, uma covardia que fizeram com os caras que já estavam derrotados, já tinham se rendido, né? E colocado de lado as suas armas. Lembrando que quem primeiro chegou às regiões das Minas Gerais, quem primeiro descobriu o ouro foram os bandeirantes paulistas, né? Os bandeirantes desbravaram as matas, desbravaram o interior do Brasil, né? E depois de algum tempo conseguiram finalmente encontrar ouro. E aí os bandeirantes, os paulistas principalmente, né? Se achavam dono das minas. Ó, nós que pagamos o preço para chegar até aqui, nós que tivemos que sofrer para abrir estradas, abrir caminho, enfrentamos todo tipo de intempérie, todo tipo de dificuldade, índio, cobra, doenças da floresta, desconhecidas, enfim, tudo para poder chegar até aqui. Agora vem o pessoal de fora, os forasteiros, os emboabas, né?
e querem já pegar as minas já todas praticamente prontas, né? Eles fez todo o trabalho sujo, agora vocês querem chegar aqui e tomar as minas para vocês? Que isso? Então os bandeirantes julgavam que as minas eram deles, para eles, porque eles que tiveram todo o trabalho para chegar até elas, né? Até as minas. E aí houve uma guerra, evidentemente, houve um conflito entre os bandeirantes, os paulistas, e os emboabas, né? Os emboabas, emboaba quer dizer pé coberto, é um termo de uma língua indígena, né? Se não me engano, tupi, quer dizer pés cobertos, porque os forasteiros andavam com botas, né? Enquanto que os bandeirantes costumavam andar descalços, com os pés descobertos. Tá? Então houve aí essa confusão. Claro que por estarem em maior número e mais bem preparados, os emboabas venceram e aí acabaram expulsando os bandeirantes paulistas, né? Os pioneiros da exploração do ouro da região. Os sobreviventes acabaram indo mais para dentro ainda do território brasileiro. Isso foi até bom, porque a região de Goiás, Mato Grosso, acabou sendo conquistada, digamos assim, por nós, pelos brasileiros barra portugueses, muito em função disso aí, já que eles foram expulsos de Minas Gerais, então passaram a ir mais da esquerda, mais a oeste ainda, né? Então, conquistando aí a região de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e ali também descobriram ouro e lá eles conseguiram ter sossego, né? Enfim, então o Capão da Traição ocorreu durante a chamada Guerra dos Emboabas. Beleza? Tranquilo? A próxima questão é perigosa, você tem que tomar cuidado para você não errar de bobeira, não ser induzido a erro, tá? As lutas do período colonial são divididas em revoltas nativistas, sem a intenção de separar o Brasil de Portugal, sem a intenção de romper com o chamado Pacto Colonial, e revoltas emancipacionistas, essas sim, com a intenção de rompimento do Pacto Colonial e emancipação do Brasil em relação a Portugal. Entre essas últimas, podemos incluir qual delas? Foram duas as revoltas emancipacionistas, a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Houve a Conjuração Carioca, mas que não deu em nada, foi uma reunião de intelectuais na ABL da época, na Academia Brasileira da época, né? Numa sociedade literária da época. Não houve maiores consequências. Então, a gente nem conta muito com a Conjuração Carioca, só com a Conjuração Baiana, essa sim com a enorme participação popular, né? E com a Inconfidência Mineira, na qual você tem aí o Tiradentes pertencendo a ela como um vulto mais famoso, tem até feriado para ele, foi agora, semana passada, é isso? Então, vê para mim, qual das 5 é uma revolta emancipacionista e não nativista? Pô, Bruno, você falou que era Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira e Conjuração Carioca, essa última praticamente a gente nem leva muito a sério. Principalmente Conjuração Baiana e Inconfidência Mineira. Só que esses dois nomes não apareceram nas alternativas. E aí? E aí que é o gabarito é a letra C. Revolta dos Alfaiates. A Revolta dos Alfaiates é um outro nome que a Conjuração Baiana recebeu, porque dela participaram muitos alfaiates. Inclusive, um de seus líderes era um alfaiate. Tá? Então, como houve muitos alfaiates participando dessa rebelião, ela ficou conhecida também como Revolta dos Alfaiates. Tá? Embora, em geral, ela seja mais bem conhecida como Conjuração Baiana. Tá? Foi a única das revoltas de caráter eminentemente popular, em que o povão participou de fato, ok? As demais, quase todas praticamente, foram revoltas elitistas, tá? Revoltas em que a elite, por se sentir prejudicada em algum aspecto, se revoltou contra a metrópole. Ela não queria a separação do Brasil necessariamente, sim a resolução desses problemas pontuais que havia
no cotidiano da elite, tá? Então, por exemplo, Mascates, Amador Bueno, enfim, a Vila Rica, que é a revolta de Felipe dos Santos, né? Tudo elite, tá? A própria Inconfidência Mineira também foi uma revolta elitista. Inclusive, ela não pregava a abolição da escravatura. Lembra, na aula passada? Era uma revolta elitista. Foi a elite de Vila Rica, da região mineradora, São João del Rei, Ouro Preto. Foi a elite mineira que participou da Inconfidência Mineira. O Tiradentes pagou o pato, foi esquartejado, né, condenado à forca, morreu na forca depois de esquartejado. Ele era um dos menos favorecidos que participou do movimento. Ele era um alferes, né, um faz-tudo da época. Então ele foi bucha de canhão, digamos assim. Já que a elite propriamente dita, ninguém foi condenado à morte, né, praticamente. Tá? Então, a Conjuração Baiana foi a principal revolta popular do Brasil colônia, em que o povão de fato participou. Show? Tranquilo? Próxima questão, um pouquinho mais recente, 2018. A ESA, nos últimos 2, 3 anos, começou a mudar um pouquinho o seu estilo, começou a adotar um novo estilo de prova, a se modernizar. Principalmente ano passado, houve uma grande diferença na prova da ESA de 2021 em relação aos anos anteriores. Tá? Começou aí em 18, 19, uma mudança lenta e gradual na ESA, que culminou em 2021. Repare que é uma questão já bem diferente dos anteriores. Você não pode só decorar as coisas, tem que ter um entendimento mínimo delas, né? Para poder matar a questão. Pause o vídeo, lê com muito carinho, com muita atenção, que você vai conseguir matar. Gabarito, letra E. Revolta de Beckman, ocorrida no Maranhão devido à insatisfação com a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, e ela propunha a abolição do monopólio desta companhia. Você se lembra que a elite maranhense exigia, digamos assim, que houvesse a facilitação da chegada de escravos africanos nos engenhos locais, ou que houvesse a possibilidade de que os índios fossem escravizados. Os jesuítas que atuavam na Amazônia não permitiam, era um entrave para a escravização dos índios, e havia uma falta de mão de obra africana para aquela região. Então isso causou uma insatisfação por parte da elite maranhense. Houve uma reivindicação à metrópole, à coroa portuguesa, que prometeu o seguinte: olha, eu vou fornecer ao longo de 10 anos 15 mil escravos africanos, não é tudo de uma vez, um pouquinho a cada ano, e vou estabelecer na região uma companhia de comércio. E o que vai acontecer a partir disso? Vocês vão comprar o que precisam de mim, companhia de comércio, e eu, companhia de comércio, me comprometo a comprar o que vocês produzirem. O que vocês produzirem, eu vou comprar, e o que vocês precisarem, eu vou vender. Então, em tese, ficou uma coisa boa para todo mundo. Em tese, a elite maranhense ia receber os escravos, ia vender a sua produção da Companhia de Comércio do Maranhão, e se houvesse necessidade de comprar alguma coisa de lá, compraria e estaria todo mundo bem. O problema é que não ocorreu como foi prometido pela metrópole, né? Os portugueses não entregaram os escravos na quantidade prometida e no ritmo prometido, e a Companhia de Comércio estava ganhando na ida e na volta. Como assim? Eu, Companhia de Comércio, vou comprar de você, elite maranhense, os seus produtos, pagando menos do que o valor justo. E vou vender o que você precisa comprar de mim por um valor acima do justo. Então eu vou ganhar na ida e na volta. Eu vou comprar por menos do que vale os seus produtos e vou vender os meus para vocês por mais do que vale. E vocês fiquem quietinhos, porque eu sou a metrópole, eu que mando aqui nessa zona toda.
Show! Claro que isso vai gerar o quê? Uma revolta. A revolta dos irmãos Beckman, tá? Que conseguiram, no primeiro momento, derrubar o governador, assumir o poder, tal, no primeiro momento. Depois, o movimento foi sufocado. Consequência, o fim da Companhia de Comércio do Maranhão e uma flexibilização com relação à escravidão indígena, tá? Houve uma flexibilização, uma permissão tácita para a escravização indígena. Na letra A, vamos ver devagarzinho. Letra A. Conjuração baiana, movimento da elite baiana. Não, foi um movimento que? Popular, ok? Ok, no primeiro momento até a elite participou. A gente pode até considerar até aqui tudo bem, tá? O problema é o final. Embora identificada com os ideais da Revolução Francesa, ok, não trazia em seu programa de revolução o fim da escravidão. Trazia, tá? Trazia. O erro principal está aqui. No primeiro momento foi um movimento da elite que ganhou adesão popular bastante grande. A elite acabou metendo o pé, enfim, conforme já falamos anteriormente. Conjuração carioca organizada por escravos libertos? Não. Por uma elite, não digo nem elite, por intelectuais da época que se reuniam na Câmara do Livro da época lá e discutiam uma possibilidade de independência do Brasil. É tudo teórico, tudo no campo das ideias, não chegou a ter maiores consequências. A Guerra dos Mascates, já comentamos, né? O problema não é aqui, não é esse o motivo da Guerra dos Mascates. Tudo bem, ela ocorreu em Pernambuco, ok. Tudo bem, foi um conflito de interesse entre senhores de engenho de Olinda e Recife, até que está tudo certo. Só que o motivo da guerra foi outro, tá? Olinda não queria que Recife fosse elevada à condição de vila, dentre outros temas. Inconfidência Mineira que objetivava a abolição da escravidão? Não. Aqui está o erro, né? Beckman está tudo certo. Então, gabarito, letra E. Ok? Gabarito, letra E.